Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, que sou como um aborto. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. E a graça que ele reservou para mim não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que tanto eu como eles temos pregado, e é essa a fé que abraçastes. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele ressuscitou Cristo, enquanto de fato ele não o teria ressuscitado. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Esta é, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor. Graças a Deus. Como nós não somos muitos, eu creio que dá para a gente fazer a catequese aqui de baixo. Então, hoje é a primeira das nossas catequeses. A gente vai sempre conversar sobre um tema relacionado com o ano da fé. A inspiração desse momento celebrativo é aquele momento que o Papa, já desde João Paulo II e os outros, chamado de audiência geral, faz na quarta-feira lá no Vaticano, em Roma. E sempre o Papa faz um momento de catequese. E o Papa Bento XVI proclamou agora recente o ano da fé, e nós somos convidados a meditar sobre a nossa fé. Hoje, de modo especial, aproveitando que nós estamos nesse contexto de Páscoa, eu quero meditar com vocês a nossa fé na ressurreição dos mortos. Muita gente, e muita gente mesmo, às vezes mesmo católico, mesmo frequentando a igreja, não acredita do jeito que a igreja ensina a acreditar na ressurreição dos mortos. Às vezes há um pouco de mistura também com a reencarnação e o espiritismo, né? Doutrina essa, por exemplo, de um chamado Allan Kardec. E muitas vezes as pessoas confundem e às vezes misturam
ser cristão católico com ser espírita. Não, a nossa fé não é na reencarnação, a nossa fé é na ressurreição. Eu fiz esse texto todo, que é um texto básico sobre a ressurreição, capítulo 15 da carta de São Paulo aos Coríntios, e o essencial que eu queria que vocês gravassem comigo é essa. Estão dizendo por aí que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, significa dizer que não houve ressurreição de Cristo. Se não houve ressurreição de Cristo, significa dizer que também não vai haver ressurreição para nós. E isso significa dizer que Deus mentiu, porque Ele disse que o Filho dele foi ressuscitado dos mortos. E depois, no final da carta, São Paulo diz: irmãos, se a nossa fé, se a nossa esperança é só para esta vida, nós somos os homens mais dignos de compaixão, né? E aí podemos até ser comparados com os animais, né? Que a gente sabe que morre e acaba-se, né? Hoje já se fala, engraçado, porque hoje já se fala de um céu dos animais, mas na realidade isso é mais uma maneira de consolar as crianças que têm tanto carinho pelo cachorrinho, pelo papagaio, né, por aquele animalzinho, o gato, e às vezes ele morre. Mas a nossa fé é em Cristo ressuscitado. Então eu dividi esse momento em 3 pontos. Primeiro, Cristo ressuscitou. Isso que vai dizer São Paulo no final da carta, né? Mas Cristo ressuscitou como primícia de todos os outros. Isso lá no versículo 20. Isso mesmo. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Então, é verdade que Cristo ressuscitou. Se nós quisermos pensar assim, o que nos garante que Cristo ressuscitou? Nós não lemos aqui, nós lemos 1 Coríntios. Mas um dos sinais que garante a ressurreição de Cristo é o comportamento dos apóstolos. Antes eles estavam todos com medo. Nesses últimos dias, ouvindo o Evangelho, diz: no primeiro dia da semana, estando fechada, por medo dos judeus, as portas, então eles estavam sempre com medo, porque quando Jesus foi preso, eles fugiram. Então os apóstolos estavam sem coragem, estavam fracos. Acontece que depois do túmulo vazio, que é um sinal que João percebeu, Pedro e João correram. Pedro correu antes porque tinha mais energia, era mais jovem, esperou Pedro entrar. Pedro viu, mas diz o evangelista, ele viu e acreditou, no caso de João. E depois se propagou, e os outros, para enganar, para enrolar, para mentir sobre a ressurreição, disseram: foi roubado o corpo dele. Foram os próprios seguidores dele que roubaram o corpo e estão divulgando que Cristo ressuscitou. Então havia, naquela época, e há, como eu estou dizendo para vocês, um pouco de confusão sobre a ressurreição dos mortos, sobre a nossa fé em Cristo ressuscitado. Mas Cristo ressuscitou como primeiro, como primícias de todos os outros que ressuscitarão com ele. Então, primeiro ponto, Cristo ressuscitou. Essa é a nossa fé da igreja. O credo cristão, o credo da Igreja Católica, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e depois a vida eterna para aqueles que acreditam em Jesus, que acreditam em Cristo e que com Ele morrem pelo batismo. Essa ressurreição se dá de que modo? Se diz ressurreição da carne, ressurreição dos mortos, ressurreição da carne. E aqui no catecismo diz: a palavra carne designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade, o homem fraco. Nós sabemos que a nossa carne é corruptível. Ela, a qualquer momento, a gente às vezes leva uma pequena topada na rua, já se machuca, já precisa de remédio, né? A gente é muito frágil. O nosso corpo material é muito frágil. Então vai haver uma nova vida para esse corpo. Aí se diz
um corpo imperecível, um corpo incorruptível, um corpo que não mais como essa nossa simples carne vai se acabando. Não, um corpo eterno, um corpo imperecível. Esse modo depois nós vamos tratar isso em outra catequese. Mas eu queria pegar também um exemplo aqui de Tertuliano, um dos primeiros padres da igreja, falando sobre a ressurreição. Ele diz: a ressurreição dos mortos é a fé dos cristãos, é por crer nela que somos cristãos. E aqui, vocês já sabem disso, eu só queria fortalecer essa ideia. Qual é a fé principal? Qual é o mistério principal de nossa fé? A Páscoa. A Páscoa é mais importante do que o Natal. A Páscoa é a festa das festas. E daí porque no sábado de Aleluia, na vigília pascal, é a missa das missas, a vigília das vigílias. Mais importante até do que o Natal. E muito, muito, muito mais importante do que o Ano Novo, porque o Ano Novo para nós é apenas simbólico, nós não celebramos ele no calendário litúrgico. Então a nossa fé é em Cristo ressuscitado. Todo o fundamento da fé cristã é porque, e é isso que diferencia Jesus de Davi, de Abraão e de todos os outros, que também são importantes para os judeus, o fato de ele ter ressuscitado, voltado à vida e agora junto de Deus está intercedendo por nós, preparando lugar para cada um de nós. Diz o documento da igreja do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, luz para os povos, sobre a igreja, diz, falando do Espírito Santo: ele é o Espírito de vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna, por quem o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado, até que ressuscite em Cristo os seus corpos mortais. Em poucas palavras, o que significa isso? Sempre o Espírito Santo nos acompanha. O Espírito da vida, o sopro. No dia que nós nascemos, o Senhor soprou sobre nós. Esses dias, acompanhando um parto, eu percebi que todo o esforço dos médicos é para que a criança venha a chorar. É na hora que ela chora que significa que ela já consegue respirar. Por que ela chora? Porque ela sai de um ambiente fechado e passa para outro ambiente, então ela precisa encontrar respiração, ar para respirar, não é? E o Espírito, essa respiração é que dá vida, é o significado, é o sentido de que a criança já tem vida. O Espírito Santo nos acompanha no batismo, nos acompanha na crisma. Nós já recebemos o óleo do Espírito Santo no batismo, confirmamos, por isso nós chamamos a crisma de confirmação, confirmamos o batismo na crisma. Em cada missa nós recebemos o Espírito Santo de novo através da palavra e da Eucaristia. Se vocês observarem na oração eucarística, o padre reza uma oração que inclui o Espírito Santo, depois reza o Espírito Santo sobre o povo. Aquela hora que o padre reza pedindo o Espírito Santo sobre os dons, o pão e o vinho, é naquela hora que por primeiro os acólitos tocam o sino. É naquela hora que o padre faz o sinal da cruz, nós pedimos o Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho. Depois se reza o Espírito Santo pedindo também sobre o povo, sobre a comunidade, sobre a assembleia que se reúne. O Espírito Santo acompanha a ordenação de um padre. O Espírito Santo acompanha a igreja, porque o Espírito Santo é o Pentecostes, né? Na festa do Pentecostes nós estamos celebrando a festa da igreja. Então o Espírito Santo vai acompanhando toda a vida da igreja. Por isso que hoje, e todas as vezes que nós vamos nos reunir para esse momento celebrativo de catequese, nós vamos sempre rezar a oração do Espírito Santo. Vários grupos da igreja, né, sempre começam as suas orações, não por motivo simples, mas por este motivo, porque o Espírito Santo acompanha a vida de toda a igreja, iniciam com a oração do Espírito Santo. Depois, também no mesmo documento, Luz para os Gentios, chamado Lumen Gentium, diz sobre Jesus: o Filho de Deus, vencendo na natureza humana, assim unida à morte, no caso pela ressurreição, com a sua morte e ressurreição, remiu o homem e transformou em nova criatura. Tem até um canto
falando dessa restauração de Cristo, que diz assim: eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Vamos lá? Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Então, com a morte de Jesus e com a sua ressurreição, nós que estávamos mortos, recuperamos a vida. Somos resgatados para uma nova vida. Agora, também aqui, somos chamados a reviver, a renascer, como lembrava João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, a renascer da água e do Espírito Santo. Não necessariamente entrando na barriga da mãe, mas renascendo de novo, revivendo o nosso batismo. Aqui no documento Lumen Gentium ainda, tem um ponto que eu achei muito interessante, falando o que faz a ressurreição de Cristo com a nossa vida. E aqui nós podemos lembrar as palavras de Paulo: se a nossa esperança é só para essa vida, perdemos todo o sentido, não vale de nada, somos os homens mais dignos de compaixão. Não sei se vocês percebem, mas antigamente havia mais temor, mais respeito pelas pessoas. Não é que cada tempo tem os seus problemas, mas parece que hoje as pessoas vivem o momento, chamado de carpe diem, né? Vivo agora, vivo o momento, né? Vivo o momento como se tudo fosse agora, como se não tivesse o amanhã. E aí muita gente acaba estragando a vida porque perdeu a noção do amanhã, da esperança, da vida, da morte, do céu, do inferno, do purgatório. Isso também a gente vai tratar em outra vez. Perdeu-se isso, não é? E aqui no documento Lumen Gentium diz assim: a igreja prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que ele venha. Mas é robustecida, fortalecida pela força do Senhor ressuscitado, de modo a vencer, pela paciência e pela caridade, as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar, velada mais fielmente o seu mistério, até que por fim se manifeste em plena luz. Em outras palavras, é na força da ressurreição de Cristo, é nessa fé que nós encontramos força para ter paciência, para ter caridade, força para não desanimar. Como é que eu vou desanimar se eu sou fortalecido pela fé de um Deus que deu a vida do seu Filho por mim e que agora ressuscitou e que agora restaurou, resgatou a minha vida? Eu acompanhava dias atrás um filme sobre a vida do Papa João XXIII. Foi quem iniciou o Concílio Vaticano II. E no leito de morte, um dos seus secretários, os que trabalhavam com ele, tem a função, quando o Papa está quase morrendo, de fazer as exéquias. Aquele momento, não é bem as exéquias, é um momento de últimas orações antes que o Papa venha a falecer. Já se percebe as forças se acabando.
E aí diz algumas frases como: agora você vai se encontrar com o Pai, com Deus, aquele que sempre te fortaleceu nessa vida, e você agora vai para os braços dele. Só que o padre que estava fazendo isso estava chorando. E o Papa, do alto da sua dor, das suas dores, disse: mas olha, o meu secretário, que é um homem tão forte, agora está parecendo uma criança, chorando, fraco. Você está dizendo palavras tão bonitas, palavras de vida, dizendo que eu vou me encontrar com Deus, com o Pai, com o meu Pai e seu Pai, e você está chorando? Não faça isso. Nós acreditamos nisso. Isso é um grande testemunho. Você imagina, alguém está morrendo e o outro está chorando ao seu lado e ele dando força. Isso é a fé na ressurreição de Cristo. É uma fé tão grande, e eu digo para vocês, aonde eu já passei, eu encontrei gente assim. Gente que, morrendo a cada dia de câncer, porque você sabe que o câncer, ele vai matando meio que a cada dia a pessoa. E essa senhora da pastoral do dízimo, da paróquia de São Raimundo Nonato, lá em Belém, Dona Raimunda, e ela, cada vez que as pessoas iam visitar, saíam de lá meio tristes, desanimadas. E ela dizia: por que vocês estão tristes? Quando eu morrer, eu vou me encontrar com Deus. É com Ele, que sempre me fortaleceu nessa vida. É para Ele, é para os braços dEle que eu vou. Não é isso que nós acreditamos? É essa fé que fortalece a nossa caminhada e a nossa vida também. E eu queria encerrar essa nossa conversa para nós continuarmos a catequese com a adoração do Santíssimo, com a mensagem de Páscoa do Papa Francisco, no dia 31 de março. Ele, em 2 parágrafos somente que eu peguei aqui, ele diz coisas muito importantes para nós. Amados irmãos e irmãs, Cristo morreu e ressuscitou de uma vez, para sempre e para todos. Mas a força da ressurreição, esta passagem da escravidão do mal à liberdade do bem, deve realizar-se em todos os tempos, nos espaços concretos da nossa existência, da nossa vida cotidiana. Quantos desertos tem o ser humano de atravessar ainda hoje? Sobretudo o deserto que existe dentro dele. O Papa está falando que existe um deserto dentro de cada um de nós. Quando falta o amor de Deus e ao próximo, quando falta a consciência de ser guardião de tudo o que o Criador nos deu e continua a dar. Mas a misericórdia de Deus pode fazer florir mesmo a terra mais árida, pode devolver a vida aos ossos ressequidos. E que ele lembra Ezequiel. Estamos vivendo um momento no mundo todo, e de modo especial esses dias, sobre a possibilidade de uma outra guerra entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. E o apelo do Papa e o apelo das pessoas de boa vontade é para as suas consciências, para as suas famílias, para as suas vidas. Por isso, minha gente, que quando a gente não tem fé em Deus, quando a gente tira Deus da história, o outro não vale de nada. Eu não tenho valor nenhum. Sem fé em Deus, sem fé no ser superior. Aqui, agora, esta semana, iniciou um grupo aqui na igreja, nas salas da paróquia, de narcóticos anônimos, né? De recuperação de todo tipo de droga. Narcóticos anônimos. Eles não têm uma religião específica, não tem. Mas uma coisa interessante, eles têm a ideia de Deus, o superior. E isso fortalece, ajuda para que eles possam conviver melhor entre eles e o Criador, o ser superior, como eles falam, e entre eles na recuperação. Agora, se você tira Deus da história de cena, é guerra, é falta de respeito, é falta de consciência, é desvalor.
É tudo isso que nós estamos vendo por aí afora. E continua o papo para a gente concluir. Eis, portanto, o convite que dirijo a todos, também eu. Acolhamos a graça da ressurreição de Cristo. Deixemo-nos renovar pela misericórdia de Deus. Deixemo-nos amar por Jesus. Deixemos que a força do seu amor transforme também a nossa vida, tornando-nos instrumentos desta misericórdia, canais através dos quais Deus possa irrigar a terra, guardar a criação inteira e fazer florir a justiça e a paz. Hoje, a nossa catequese sobre a ressurreição. Eu espero continuar essa catequese na próxima sexta-feira sobre a ressurreição e ainda vamos falar de pontos como a nossa ressurreição e a ressurreição de Cristo. Quando nós vamos falar como os mortos ressuscitam, quem vai ressuscitar, como é que isso vai acontecer, como é que isso vai se dar. Tudo isso baseado no catecismo. Hoje, para quem tem o catecismo da igreja, eu peguei o ponto, creio na ressurreição da carne, artigo 11, para quem depois em casa quer continuar esse estudo do catecismo, né? Artigo 11. Então, e depois peguei alguns documentos da igreja e também as palavras do Papa Francisco. Agora a gente vai cantar e da canção a gente vai passar para iniciar o nosso momento de adoração. Sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se ressuscitou, passou a escuridão, o sol